Quando você me pergunta qual a lição de José do Egito, eu posso dizer numa frase para você. Se, como José, alguém te jogar no buraco, não se preocupe que a caravana de Deus está a caminho. Mesmo que ela não vá te levar de volta para casa da sua mãe. Às vezes, a salvação que Deus providencia não é para me levar de volta para casa, é para me levar para o lugar para apanhar mais ainda, para virar homem. Gênesis capítulo 39, versículo 21 e o 23. O 21 diz assim: Mas o Senhor estava com José e o tratou com bondade. Concedeu-lhe simpatia dos carcereiros. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Bom êxito, aí vai depender da tradução, né? Mas tá certo, bom êxito. É isso, né? Então, assim, pensa, qual que é a reflexão? Aí a pessoa falou assim, mas Thiago, ele tava na prisão, ele não tinha bens, não tinha frutos, né? E aí a minha reflexão é o seguinte, o fruto é a consequência de uma semente, entende? Então você ser bem-sucedido é diferente de você estar bem-sucedido. Porque antes de você estar bem-sucedido, você primeiro é, não é? Então ele é um cara bem-sucedido, então ele tem êxito em tudo que ele faz. Porque ele tem a semente correta. Se você lançar uma semente ruim, você nunca vai ter o fruto correto. Mas quando você tem a semente correta, você sempre vai ter sucesso. Então ele era o filho lá da família, cara, ele começava a ser o querido, bonito, inteligente e tal. Aí os caras jogavam ele. Aí ele era escravo, começou, cara, a administrar os bens, começou a crescer na família, ganhar confiança. Aí foi jogar na prisão, como um prisioneiro. Aí ele começa a crescer, tem a chave da prisão, etc. Então todo lugar, tudo que ele tocava, prosperava. E outra, improvável você tá num ambiente que não tem crescimento e o cara ainda consegue crescer. É porque acho que é fácil você se manter bem animado e motivado quando tá tudo dando certo, né? Agora é difícil você se manter motivado e animado quando tá tudo dando errado. E nos negócios a gente passa por ciclos altos e baixos. Não é? E eu acho que é muito fácil você ganhar dinheiro na bolsa, por exemplo, quando tá todo mundo ganhando. Mas é muito difícil você ter a coragem pra fazer o que ninguém tá fazendo quando a bolsa tá caindo. Então imagina assim, ó, o cara tava no poço, aí veio uma turminha, os ismaelitas. Aí eles compraram o cara que tava no poço, que era José, por alguns ciclos. Aí eles pegaram o José, aí eles levaram pro Egito e eles venderam José. É um produto ali, vendeu, né, como escravo. Como escravo, né? Era uma época diferente. Quando vendeu ele como escravo, vendeu para uma família muito importante, né? Para a família de Potifar. Potifar era um cara do alto escalão ali do Egito, né? Então ele começou... E aí tem uma coisa interessante, por isso que eu peguei a história de José pra gente falar hoje, é que José, ele é um ótimo administrador, né? Ele é um ótimo... Todo lugar que ele passou, ele, cara, fez as pessoas prosperarem, fez as pessoas ganharem dinheiro, fez as pessoas enriquecerem, ele enriqueceu nações, enriqueceu todo mundo. Por isso que eu peguei ele exatamente pra gente falar. Vamos levar para o mundo do business. A gente tem uma decisão a tomar. Qual teria sido a decisão lógica a ser tomada na pele de José? Pensando de uma forma lógica. Qual é a melhor decisão a tomar? Dormir com a mulher de Potifar ou não dormir? Não dormir. Não dormir, não é? O que poderia ter acontecido aqui? Vamos dizer assim que José não sabia exatamente se ele iria morrer ou não. Aqui, né? Então, se ele ferisse esse princípio, talvez ninguém ia ficar sabendo. E ele ia continuar ali e nada teria acontecido, não é? No mundo dos negócios, o que pode acontecer se você receber uma propina? Às vezes ninguém vai ficar sabendo e você vai ganhar mais dinheiro. O que pode acontecer se às vezes você puxar o tapete de alguém? Às vezes nada vai acontecer, você vai crescer. Às vezes nada vai acontecer, tá? Agora, e se você não dormir com a esposa de Potifar? Cara, pode acontecer isso. Você respeitou o princípio, mas você vai se ferrar agora. Mas lá na frente, a gente vai ver que essa foi a melhor decisão. E no mundo dos negócios, a gente não ir pelo atalho pode não parecer a melhor decisão hoje, mas com certeza é a melhor amanhã. Com certeza. Entendeu? Porque vai permitir com que uma série de acontecimentos e a matemática da vida, cara, te ajude a ter uma reputação, a jogar a seu favor e não contra você. Entendeu? Algumas coisas se espalham, então você vai querer ter do seu lado uma pessoa que passou por uma aprovação e negou, entendeu? Então isso daqui é aplicável ao nosso mundo dos negócios, e a gente vai ver na história que ele se ferra no curto prazo, mas ele se dá bem no longo. José tinha um sonho, cara. A grande chave de toda a história de José é que ele tinha um sonho. Ele teve um sonho lá atrás. Só que o que acontece na nossa vida? Todo mundo tem um sonho, e você tem a opção de você ir atrás do seu sonho, e você tem a opção de não ir atrás do seu sonho. Se você vai atrás do seu sonho,
como que acontece um sonho? Um sonho, ele é algo gostoso, ele dói menos, né? Quando você está sonhando não dói tanto assim, se acorda, passou, não é? Então, se você está indo atrás de um sonho, você vai aceitar tomar mais porrada. Vai ser mais fácil levantar. As adversidades vão ser mais fáceis de serem superadas. Porque você está em direção a um sonho. Entendeu? Se você está indo em direção a algo que você não acredita, ou algo que é completamente oposto ao sonho que você teve ou ao sonho que você tem, é claro que vai ser sempre mais difícil. Mas José está sendo movido por um sonho que ele teve lá atrás, cara. E aquilo mantém ele motivado sempre. Então, quando você está em direção ao seu sonho, você sempre vai conseguir sofrer menos que os outros, se motivar mais que os outros, cara, e trabalhar mais que os outros. E é por isso que eu vejo por exemplo, tão automotivado nas coisas que eu faço, e gente muitas vezes sem tesão trabalhando no dia a dia, porque às vezes as pessoas estão fazendo algo que elas não acreditam, não gostam. Eu tô completamente aqui. Eu também. Já dizia o profeta, né? Só quem fez xixi na cama sabe o que é ter um sonho realizado. Quem pode ir daqui para Brasília? Quem tem carro ou quem tem a pé? Os dois podem ir. Só que de carro é muito melhor do que ir a pé. Então, a história de José vale para quem tem fé, quem tem carro, e para quem não tem fé, que é ir a pé. Mas eu acho que de carro é melhor. E por que eu estou querendo dizer isso? A pergunta provocativa foi: mas vem cá, o sonho foi dado por Deus ou era dele? Era o desejo dele? E lembra a resposta que eu dei? Eu falei as duas coisas. Porque Deus deu o sonho para ele, mas ele também tinha o desejo dele, tanto é que ele contava para todo mundo. Então aqui que vem um diferencial. Ele tinha o sonho, mas ele sabia que o sonho não era mera conjectura, quimera da sua cabeça. Era um sonho dado por Deus. E que me perdoem, eu respeito muito os ateus, os agnósticos, os céticos, os sem religião, mas para ser entusiasmado por um sonho, você tem que lembrar a etimologia da palavra entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro. Essa que é a etimologia. Entusiasmado é Deus dentro. Tá certo? Então, quando você tem um sonho, você consegue ir daqui para Brasília, a pé. Você pode ir. Tem gente que consegue andarilho, vai andando de posto em posto, dormindo na beira da estrada, passando fome, chega em Brasília. Mas num carro é bem melhor. Então, quando você tem o sonho e sabe que esse sonho veio de Deus, você sabe que você tem uma assinatura muito importante naquele contrato. Que no mundo dos negócios, você tem pessoas com históricos psicológicos. É ideal, é politicamente correto, mas nem sempre é real que você consegue desligar a chavinha e dentro da empresa não ser o filho da sua mãe, do seu pai, com seus traumas. É quase impossível isso. Você só pode mudar de ambiente, mas os traumas vêm com você. Agora, eu falei que Jacó significa aquele que vai atrás do calcanhar do outro, e Yaakov depois virou o enganador, por semântica. José era filho de um enganador. Com quem que ele aprendeu a ser honesto? Essa é uma boa pergunta. Caramba, boa pergunta. Viu? E com outro detalhe, eu vou piorar, potencializar essa pergunta. Eu falei que é importante conhecermos a nossa árvore genealógica, porque ela pode contar muito das minhas tendências emocionais. Ele tinha tendência a ser enganador, mas ele teve um princípio que eu apelo para a minha vida e para todo mundo que está assistindo a gente. Aprenda também com os erros daqueles que vieram antes de você, mesmo os seus pais. Estude. Eu tive que fazer isso na minha vida. Eu estudei a vida dos meus pais até para saber o que eu não deveria fazer. Até o mau exemplo pode me dar uma lição. Estude o que o outro está fazendo de errado para você saber como você não deve ser. Então eu aprendo duas coisas aqui para fechar essa parte da ilustração. Letra A. Em que pese a verdade que você deve conhecer as tendências emocionais da sua família até para se autoconhecer, em que pese as heranças malditas que você teve dos seus ancestrais, você não é obrigado a ser um loser só porque o seu pai, o seu avô e o seu trisavô eram losers. Você tem a tendência, não a obrigação de ser. Tendência não é obrigação. É verdade. Segundo lugar, mesmo que você olhe para trás e não veja do que se orgulhar dos seus ancestrais, aprenda com os erros deles para não ser mais um na lista dos perdedores. Sabe para mim qual que é a definição de verdadeiro bem-sucedido? Sujeito bem-sucedido? É aquele cujo empreendedorismo trouxe sucesso para ele e abençoou pessoas em redor.
A pessoa que conseguiu sucesso, mas não modificou para o bem a vida de ninguém que está em redor, coitado, ele é tão pobre que só tem dinheiro. É verdade. Forte, hein? José abençoou o Egito com a prosperidade dele. Então tem que pensar assim, tá, eu me tornei bem-sucedido como empresário, como intelectual, como... Tá bom, eu consegui isso aqui. E o que eu beneficiei pessoas com o que eu consegui? Porque o mestre, quando voltar nas nuvens do céu, vai perguntar, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, eu guardei ali debaixo que o senhor é um homem terrível, a parábola dos talentos, né? Mas era para você multiplicar. E multiplicar os talentos significa abençoar outros. Então, o meu desejo é para todos que estão conosco, Thiago, inclusive vocês aqui, Caio e Kaique, que nós sejamos todos prósperos e que a nossa prosperidade abençoe a outros.